atitude, irmãos, de reverência, vamos orar aqui. Os irmãos, fiquem à vontade. Amém. Bom, irmãos, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também você que nos assiste, tanto no canal do YouTube, também pela internet. E neste momento nós temos uma mensagem vinda da parte de Deus, uma mensagem especial, né? O título da mensagem foi extraído realmente da Bíblia, do verso bíblico, né? Capítulo 12 lá de Apocalipse, é onde nós iremos estudar. E o título é Um Terço das Estrelas do Céu, né? É arrastada pela cauda. A cauda, os irmãos sabem, a cauda do dragão. Mas esse é o título: Um terço das estrelas do céu é arrastada pela cauda. Nós vamos compreender o porquê, o que é a cauda e o porquê. Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 4. No versículo 4 diz assim: E a sua cauda levou por si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então aqui nós estamos diante desta mensagem, capítulo 12 de Apocalipse. Há quem se diz por aí: ah, não, isso passou, isso já aconteceu. Mas aqui, analisa comigo, não faria sentido João, o escritor do Apocalipse, voltar o tempo antigo, voltar o tempo lá no Éden, voltar o tempo, muito tempo atrás, né? Não faria sentido isso, até porque a Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz que aqui é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E também Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz: assim como foi, é o que há de ser. Ou seja, temos profecias que se cumpriram. Hoje para nós não se trata de profecias, como foi dito aqui logo mais cedo. O que cumpriu, o que passou, hoje para nós é história. Profecia é algo que está por vir. Então nós estamos aqui diante deste versículo 4 do capítulo 12 de Apocalipse. E aqui nós darmos para ver uma batalha aqui neste verso. Darmos para ver um conflito aqui neste verso. Cauda, dragão e mulher, aqui neste versículo 4. Nós estamos vendo que a cauda, ele leva sobre si um terço das estrelas do céu e é lançado sobre a terra. Essa expressão céu e terra, eu creio que é fácil dos irmãos compreender isso aí. Quando se fala estrelas do céu, estrelas, de acordo com Apocalipse 1, versículo 20, é mensageiros ou anjo, né? Lá na Galácia, por exemplo, no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 14, o Paulo, ele foi tido ali como um anjo de Deus. Ou seja, ao falar em estrelas do céu, está falando de missionário, de mensageiros de Deus. Não pode ser outra coisa. Está falando de pessoas que conhecem a verdade,
Está falando de mensageiros que conhecem, receberam a luz da verdade. Mas aqui, de acordo com a mensagem, irmãos, de acordo com a mensagem, aqui está dizendo que a cauda do dragão, o que vem a ser a cauda? A cauda é um cooperador do dragão. Não é difícil compreender quem é o dragão. No Apocalipse capítulo 20, capítulo 20 diz quem é a cauda, quem é o dragão, melhor dizendo, versículo 2. Lá diz que o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Mas aqui nós estamos vendo a cauda levando sobre si uma terça parte das estrelas do céu. Irmãos, não é difícil entender isso. No decorrer do nosso ministério, isso já aconteceu. Nós já tivemos isso aí. Visivelmente já vimos pessoas que conhecem a luz, pessoas que conhecem a verdade, sendo arrastado pela cauda do dragão, sendo arrastado pelos cooperadores do diabo, pelos missionários do dragão. A cauda é nada mais, nada menos aqueles que pregam, mas não a verdade, a mentira. E por que essas estrelas do céu caem nas lábias da cauda do dragão? E por que isso? Por exemplo, Jesus uma vez, ele disse, em Lucas capítulo 9, versículo 23, vamos ver lá o que Jesus falou? Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus fala uma coisa ali muito interessante e que se encaixa aqui. Capítulo 9, versículo o 23. Depois nós voltamos lá novamente para Apocalipse 12. Já falamos aqui a cauda, quem é a cauda, já falamos também o dragão é a antiga serpente que se chama diabo, mas também ainda no verso 4 fala de algo ali muito especial, que é a mulher. E ali nós vamos voltar e ver quem é aquela mulher no versículo 4, ali de Apocalipse 12. No versículo 23 de Lucas capítulo 9, lá diz o seguinte: e dizia a todos, ou seja, ali Jesus estava rodeado de Jesus, muitas pessoas, e ele disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ali estava muita gente ali estava Jesus também. Jesus estava pregando, e muitas pessoas ficaram maravilhadas com as mensagens de Jesus. Mas aparentemente aquela grande multidão estava seguindo Jesus, estava andando atrás de Jesus, e ele vendo as coisas como Jesus vê o íntimo de todos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, não fará sentido vocês virem atrás de mim. Todos os ensinamentos estão sendo explanados aqui e vocês não acolhem isso, e vocês não praticam isso, né? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: o egoísmo, o orgulho, o eu deve ser banido de cada seguidor. Porque Jesus aqui conhece tudo, sabe por quê? Quando ele continua dizendo assim: toma cada um sua cruz e siga-me dia após dia. Veja bem, posso seguir Jesus com egoísmo dentro de mim? Não. Eu posso seguir Jesus
com achismo dentro de mim? Não, porque eu não vou suportar. Jesus sabe disso. Eu não vou suportar, eu não vou chegar daqui a ali, eu vou logo abandonar Jesus. Então ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Esse achismo que está dentro de você, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, não é do jeito que Jesus está ensinando e tal, né? O orgulho que está dentro de mim, o eu, tudo é eu. Então nós temos que abandonar isso aí. Então eu creio, irmãos, que Jesus ele estava falando bem, porque ele sabe que quem segue as pegadas de Jesus, diz Paulo, é sofredor, vai sofrer, vai padecer. Hoje nós estamos aí diante das profecias. Hoje nós estamos aí no último degrau, no terceiro selo. E o que vem aí para nós não é fácil. Então, é como se Jesus já estivesse vendo aquilo e ele estivesse falando: aquele que quer ser meus discípulos ou seguidor, negue a si mesmo. Ou seja, irmãos, em outras palavras, devemos ser humilde para seguir os passos do Senhor Jesus, para enxergar aquilo que está por vir, para acolher a luz que está aí sendo derramada na sua igreja, porque senão não vou suportar. Aí paramos um pouco. Então é por isso que a cauda do dragão arrasta as estrelas do céu. Se eu, que conheço essa verdade, eu não abandono o orgulho, eu não abandono aqui o egoísmo, o eu continua fazendo parte dentro de mim, é eu, o achismo continua fazendo parte aqui em mim, eu não vou aceitar esta mensagem que está sendo passada nos dias de hoje. E aí vem o inimigo, a cauda do dragão, que é o cooperador do diabo, e diz: não, moço, lá naquela igreja lá é assim, olha, tem que ser assim. É mesmo, né? É mesmo. O irmão tal, o irmão ciclano, o irmão fulano é assim comigo, então eu não vou ficar lá não, e sai. É exatamente isso. Então Jesus, como um sábio de todos os tempos, ele diz: aquele que quer vir após mim, toma cada um sua cruz e siga-me. Irmãos, é fácil. Se eu procurar aqui, cada um tem a sua cruz para carregar, desde criança e também adolescente, jovem, idoso. Cada um tem a sua cruz, cada um tem uma responsabilidade dentro da igreja de Deus, e tem que suportar. E dia após dia o caminho vai ficando estreito. E aí, irmãos, é no fato da cauda do dragão que está aí. Já é dito, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, né? O que é que diz lá? Quem sabe de qual? Vamos ver? 1 Pedro, não está aqui na leitura, mas eu me lembrei deste verso e ele se encaixa bem. 1 Pedro capítulo 8, capítulo 5, melhor dizendo, o versículo é o 8. Vou pedir aos irmãos que compartilhem conosco aí. Sede sóbrios, vigiai, porque o dia do vosso adversário anda, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Exatamente isso. Seja sóbrio, vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, olha só, ele só pode ser adversário de quem? Da igreja de Deus. Nesta mensagem lá na frente vamos ver que ele realmente é o nosso adversário e o porquê. Então, irmãos, voltando para Apocalipse 12, lá também no versículo 4 fala de uma mulher. Lá tem uma mulher. E mulher, os irmãos sabem disso, mulher em profecia, igreja,
Efésios capítulo 5, os versos 24 e 25, é igreja. Mas esta igreja, esta mulher, é diferente. Veja bem no versículo 1. João vê aqui um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, mulher é igreja. Em Malaquias capítulo 4, o versículo 2, lá diz de quem esta mulher está vestida: do sol da justiça. Isso significa que no versículo 4 do capítulo 12, nós estamos vendo uma cauda, nós estamos vendo um dragão e também uma mulher, uma igreja de Deus, uma igreja que está vestida do sol, uma igreja que está protegida por Deus. Mas aí diz, continuando aí, diz que esta mulher estava com a lua debaixo dos seus pés. Esta lua, Deus fez 2 luzeiros no céu, de acordo com Gênesis capítulo 1, um para comandar o dia, que é o sol, e outro para governar as trevas, que é a lua. Hoje, se nós analisarmos, quem é que governa as trevas? O diabo. Mas aqui esta mulher que está vestida do sol, que é Cristo, está pisada no diabo. Daí nós entendemos no versículo 1 que esta mulher é uma igreja vitoriosa. Só que no versículo 2 diz que esta mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar a luz. Entende, irmãos? De maneira que esta igreja, ela caminha em direção a Deus, eliminando as coisas que não estão no perfil de Deus. Ela vai sentindo dor, ela vai sentindo ânsia de dor de parto. Paulo deixa isso mais claro em Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, verso 19. O que significa esta dor de parto que a igreja está passando? O que significa isto? Vou pedir aí um comparador que compara conosco aí, Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. A dor de parto que esta mulher, no capítulo 12, esta igreja está sentindo, passando, é o caráter de Cristo sendo formado na igreja. Irmãos, então nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo, porque Cristo, o caráter de Cristo está sendo formado na igreja. A fila anda, a fila espiritual anda, Cristo está fazendo um trabalho especial na sua igreja. Esta dor que nós estamos sentindo, no fato de olharmos para o tempo e vermos as profecias se cumprir diante dos nossos olhos, e a necessidade, de acordo com as profecias, vai vir, e aí nós fica pensando daqui, realmente a necessidade está aí. E agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos carentes de algo, nós estamos carentes de trabalho, nós estamos carentes, ou seja, as coisas no mercado está tudo caro, mas é as profecias que estão se cumprindo. Nós temos que suportar, porque senão o caráter de Cristo não é formado nas nossas vidas. É exatamente isso, irmãos. Não vamos olhar para trás e dizer, realmente as coisas estão difíceis e eu não sei o que eu faço, acho que eu vou voltar para o Egito. Jamais devemos pensar nisso aí, porque senão a cauda do dragão vai arrastar a estrela do céu. A estrela do céu é eu, a estrela do céu é você, é cada um de nós que conhecemos
a verdade. Nós estamos dentro de um barco e não devemos pular, porque se pular, já era. Já era. Então aqui nós estamos aqui, diante deste fato, diante de tudo isso aqui. Agora, ainda no capítulo 12, no versículo 17, vamos desvendar quem é os agentes de Satanás, vamos desvendar quem é a cauda e também quem é o dragão, e que mensagem eles andam pregando para tentar enganar as estrelas do céu. Apocalipse capítulo 12 ainda, no versículo 17, diz o seguinte: e irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar ou guerrear com os restantes da sua descendência, ou semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, aqui está o fato do dragão estar guerreando, o fato do dragão estar se preparando, tanto ele como seus agentes, para guerrear contra a igreja de Deus, é no fato de guardarmos os mandamentos de Deus. E outra coisa é termos o testemunho de quem? De Jesus. Em Apocalipse 19, versículo 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, olha, o único ministério que compõe essas características da igreja de Deus, biblicamente, é o ministério quarto anjo de advertência final, porque tem as revelações das profecias, de acordo com o que diz aqui, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. É tanto que as revelações que Deus está dando para esse ministério, muitas pessoas não gostam. Somos atacados por muitas pessoas. Ou seja, aqui está o fato disso aí, né? O dragão, quem é o dragão? Satanás. No versículo 9 do capítulo 12 diz que o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele está irado contra a igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho, a revelação das profecias. Mas que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses? Se há alguém que pode nos mostrar isso aí, que mandamentos são esses, é quem? Jesus. É Jesus quem pode dizer que mandamentos são esses. Por isso eu peço a você que abra a sua Bíblia em João capítulo 15. Irmãos, aqui é Jesus que está dirigindo esta mensagem. Eu sou simplesmente um mensageiro. Aqui é o Espírito de Cristo que está nos dirigindo esta mensagem. João capítulo 15. O Evangelho de João capítulo 15. Olha só. No versículo 10. Vou pedir aí novamente a participação da igreja. João capítulo 15, o versículo é o 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quem está falando isso aqui? Jesus. Se guardarmos os meus mandamentos, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, olha, isto é palavras-chave para nós compreendermos que mandamento do Pai é este aí. É interessante, irmãos, que se voltar um capítulo, por exemplo, no 14, no versículo 24, Jesus vai dizer que essas palavras não são dele, é de quem? Do Pai. Então, aqui nós estamos aqui. Mas que
Que mandamentos são esses do Pai? Quando vamos para Êxodo, capítulo 20, eu quero examinar ali com os irmãos pelo menos 2 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, o versículo 1 é o versículo 3. Versículo 3, o que diz aí? Não terás outros deuses diante de mim. Aqui nós estamos vendo, estes são os mandamentos do Pai, como Jesus diz. E Jesus diz que ele guardou os mandamentos do seu Pai. Aqui nós estamos vendo o primeiro mandamento da lei de Deus, escrita com o próprio dedo do Pai, Êxodo 31, versículo 18. E Jesus obedeceu. Deus aqui está dizendo, por mérito de Jesus, que não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular, é direcionado para uma só pessoa. Não existe 2 ou 3 pessoas aqui. É uma só pessoa. Portanto, as igrejas que pregam uma trindade, não está correto. Há um dedo do dragão aí. Há a cauda do dragão aí pregando isso, para tentar arrastar as estrelas do céu. Uma trindade não existe. É um só Deus, o Pai. Mas Jesus obedeceu isso? Sim. João capítulo 17, versículo 3. Jesus diz assim: a vida eterna é essa, que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro. Aqui é a doutrina de Jesus. E Jesus continua em Marcos capítulo 12, versículo 29. Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E Paulo também, instruído por Cristo, ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Então aqui é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. As igrejas que pregam a trindade não está no perfil aqui da igreja de Deus. Toma cuidado com isso, você que nos assiste. Toma cuidado, porque quem prega isso é agente do inimigo. Quem prega isso é a cauda do dragão. É mensagens antibíblicas. Mas o outro mandamento, eu falei que falava 2 mandamentos pelo menos, é o capítulo 20 de Êxodo, versículo 8, onde Deus lá diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem o forasteiro que é das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo quanto neles há. E no 7º dia, Deus descansou, abençoou e santificou este dia. Lembrando que está lá também em Hebreus capítulo 4, ali está também esse mesmo verso que está aqui em Êxodo. Aqui está 2 doutrinas, aqui está 2 mandamentos. Agora compreendemos que Jesus diz: assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. É mensagem do Senhor Jesus. Aí, irmãos, veja bem o que acontece. Em 1 João, que está aí perto de Apocalipse, em 1 João, capítulo 2, se alguém souber de qual aí, pode falar. Se não, os irmãos aqui estão abrindo a Bíblia. Você que nos assiste também, o correto é estar examinando as Escrituras. 1 João, capítulo 2. É um verso bem pequeno que talvez não esteja de qual você sabe. O que é que diz aí? Verso 4. Capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos,
Isto, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Sabe por quê? Porque Jesus guardou o mandamento do Pai. E aí agora você vem dizendo que ama a Deus e não guarda os mandamentos de Deus? É mentiroso. Aqui nós conseguimos, irmãos, identificar quem é a cauda do dragão e quem é o dragão. Aqueles que estão pregando a mentira, aqueles que estão pregando de que os mandamentos de Deus não é válido e que foi abolido. Sabe por quê? Porque em João capítulo 8, versículo 44, diz que o pai da mentira é quem? É o dragão, que é o diabo. Aqui nós conseguimos identificar os agentes do diabo, os pregador falso e mentiroso, né? E também o dragão. O objetivo do dragão, que é o diabo, é desfazer o que Deus fez. Isso começou desde o Éden. Deus disse uma coisa, ele entrou lá e disse para o casal: não, é assim. E Deus disse outra coisa. Hoje ele continua a mesma coisa. No fato de Apocalipse dizer é a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, é porque é antigo, vem de longe. Essas armadilhas continuam, irmãos, continuam. E para findar, eu vou trazer um verso aqui para findar a mensagem. Creio que os irmãos compreenderam, né? Aqueles que não compreenderam, vamos continuar estudando a palavra de Deus. 2 João, não tem capítulo, verso. 2 João, versículo 9. Olha só o que diz lá. 2 João, versículo 9. Vou pedir à igreja aqui que coopera conosco aí novamente. O que diz lá? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Exato. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Exato. Se alguém for ter convosco e não traz essa doutrina de Cristo, que é a doutrina do único Deus, e também a doutrina do sábado, não receba em casa. Não receba em casa. É a Bíblia que está dizendo isso. Então, irmãos, são agentes, são a cauda que está pregando mensagens falsificadas em prol, em cooperador de ajudar o dragão, que é o diabo, viu? A mensagem é esta aqui, a mensagem que Deus nos traz nesta manhã, uma mensagem de revelação, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna, porque Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. E essas instruções é Jesus que está dando nesta manhã para você. Não sei onde você se encontra, não sei onde você está assistindo, né, nos assistindo pela internet, também pelo vídeo, não sei, de maneira que Deus levou a mensagem até você. E agora, o que você vai fazer com esta mensagem? Né? Deus espera pela tua decisão. O apelo que eu faço é Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. A mensagem chegou até você. Portanto, alinha-se à verdade. O Ministério Quarto Anjo é de Advertência Final. Nós estamos dispostos, nós estamos disponíveis a esclarecer a palavra de Deus para você. Ok? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.